Eu confesso que eu imaginei que fosse dar mais trabalho, viu? Pois é, cara. Foi bem tranquilo, cara. Foi bem Foi tranquilinho. bem, Bem bem suave, não? o, 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 o mais difícil é você encontrar o padrão, né, para poder você É a lógica, montar a né? lógica, né, cara? Que a questão do TXT é mais tranquilo, né, porque eles já Sim. têm uma familiaridade, né, com o É, TXT. cara. Quando você traz o TXT, velho, entende qual é o padrão, Pois é. já era, zerou o jogo. Quando você identificar o padrão, aí já fica mais tranquilo você Perfeito. construir a lógica. E eu acho que esse aqui ainda foi mais fácil do que o primeiro, né? É, Observando assim, né? A estrutura. É só uma sacada mesmo, cara. Não e questão de, justamente, é né, só. ter a sacada certa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria DMI, programa onde eu ajudo alunos e não alunos do meu treinamento a automatizarem suas rotinas fiscais e tributárias para terem mais tempo livre. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e nessa mentoria a gente vai ajudar o Eduardo Laurentino, um dos meus alunos, a automatizar a extração de informações do extrato bancário de arquivos PDF. Essa é uma gravação de um plantão de dúvidas que eu faço com os meus alunos quase toda semana e você vai acompanhar um corte dessa mentoria, né, desse plantão de dúvidas que eu chamo de plantão DMI que eu faço com os meus alunos. Então, é isso. Eu vou deixar você agora com a gravação dessa mentoria. Boa noite, professor, tudo bom? Tudo bom? Como é que tá você, irmão? Tudo certinho? Tudo em paz, graças a Deus. Por aí, tudo bem? Maravilha, tudo bem. Tirando frio, a gente Tá aqui frio aí? tá com frio aqui em Salvador. E é. Sobrevivendo. Aqui tá tranquilo, tá normal, né? Sim, aqui tá um friozinho além do normal. De manhã faz bastante frio, de noite começa a esfriar também, e de dia, que normalmente é bastante quente, está a temperatura agradável, suportável. Menos Por mim mal, né? ficava assim, viu? Eu até gosto desse clima assim. Pois é, né, Sou cara? bastante calorento, para mim estaria bom. Então vamos nessa, né? E aí, só tá cheio de ideias aí, né? É, rapaz, eu tô com. Sim, tô, ama- sim, eu tô estudando para poder importar algumas informações do extrato bancário para dentro do Excel, né? Para o pessoal do setor contábil utilizar, né? Pessoal, hoje, as empresas que não mandam o arquivo OFX ou acho que é o FC ou outro, eu não lembro agora o outro modelo. Essas empresas que não enviam esse tipo de arquivo, que ainda envia PDF, né? Que tem alguns clientes, o pessoal lança manual, né? Pega o extrato lá e vai lançando manual. Então, isso demanda um certo tempo, né? Dependendo do movimento bancário da empresa, leva bastante tempo. Entendi. Qual é o seu plano aí? Aí eu estou amadurecendo assim a ideia, estou estudando para fazer. Eu já vi aquelas duas lives que você fez, uma que você estava fazendo um trabalho de conferência, né? Pegou o livro fiscal em PDF e copiou e colou para dentro do TXT e do TXT importou para dentro do Excel, né? Ah, o Aí extrato do Simples Nacional. tem a do Simples e tem uma que você estava fazendo um serviço para um cliente seu que você para conferir as notas de entrada e saída, que você pegou o Ah, livro lembrei. fiscal, Sim, essa é bem pegou antiga, né? isso, pegou o livro fiscal e foi lá e importou. E estava vendo, esses dias, estava vendo daquela do, do Estado Simples Nacional, né? Que você fez e pegou as informações dos faturamentos. Ali foi bem tranquilo. Sim. A minha dificuldade é que, quando eu entro lá no PDF, copio e colo as informações para o TXT, elas vêm bagunçadas, né? Eu colo de duas formas e eu ainda estou estudando qual a melhor forma para poder fazer a captura desses dados. Uma, quando tem um histórico padrão do banco e às vezes o histórico que o cliente lança na hora do pagamento, a descrição. Pagamento do boleto, aí ele na frente ele coloca qual é o fornecedor que ele está pagando. Aí, nesses casos, ele quebra uma linha
ele dá uma quebra de linha e coloca a informação embaixo. Aí, às vezes, fica meio bagunçado, entendeu? Então, eu estou estudando aí uma forma de encontrar um padrão para poder pegar o histórico. Se não der para pegar completo, pelo menos a primeira linha e pegar o valor, né? Aí outra dificuldade é pegar o valor, porque como ele tem, tipo, transferência bancária, então entre esse, essa frase, transferência bancária, tem um espaço, aí às vezes tem mais de um espaço, né? Tem outras informações na frente para chegar no valor. Então, eu estou com essa. Estou vendo ainda qual é o padrão, como é que eu faço para poder capturar essas informações, né? Porque não são Entendi. campos fixos, né? Quando é Sim, campo fixo, se fosse campo fixo, eu já tinha feito, mas não é campo fixo, às vezes varia a informação do valor, está lá no campo 7, às vezes no campo 3, às vezes no campo 8, depende do tamanho da transação, da informação sim, que tem lá naquela linha que eu estou passando. entendi. Você me fez lembrar de um trabalho que eu fiz para extrair os NCMs da, da tabela TIP, né? Hoje tem lá, né? Tem DocX, tem na planilha, tá tudo lindo. Mas É, algum tempos atrás, acho que um ano, 2 anos atrás, só tinha o PDF, né? E eu fiz justamente isso. Peguei lá o arquivo inteiro, né? Ctrl A, copiei, colei tudo no TXT. E aí tinham vários desses problemas. Ele às vezes quebrava a linha e tal. Mas isso, eu consegui, cara, extrair. Se não me engano, eu consegui extrair todos os XMLs, todos os NCMs, tem. mesmo com essa situação. Porque a gente vai observar quais são os padrões que existem naquelas linhas, né? Quer dizer, tá tudo bagunçado. Mas mesmo na bagunça, normalmente ele segue um padrão. Isso, Então, se a gente entender qual é esse padrão, por exemplo, quando entra o histórico do cliente, aí ele quebra uma linha. Ou então já sei que quando entra o histórico do cliente, quebra uma linha. Quais são os primeiros campos? São sempre os mesmos? São sempre iguais? Começa com uma data, né? Tem alguma coisa que a gente pode analisar ali e, de repente, partir por ali. Você quer compartilhar a tela, mostrar um? vamos lá. Aqui é um dos padrões uma das formas que eu fiz a colagem da informação, né? Peguei lá, aqui é o extrato total, completo. Sim, Então, essa forma aqui, eu estava vendo agora, pode ser que seja mais fácil de conseguir ler dessa forma, porque, um exemplo, vai começar daqui, né? Tem uma data, isso, essa data eu preciso, e logo, esses campos aqui eu posso desconsiderar, esses dois, certo? e esse aqui, que é a informação que eu preciso também, né? Que é o histórico, né? Parte do histórico. Sim. E esse campo aqui, onde tem um D ou um C, que é o meu valor, né? Esse campo aqui eu desconsidero, né? Também. Ok. Esse aqui é aquilo que eu falei, né? Que ele quebra uma linha, ele dá uma quebra de linha. Esse histórico aqui, ele faz parte desse aqui, ele é o complemento desse. Mas se eu conseguir Hum, pegar só esse aqui, já é o suficiente. Estava falando com o gerente do setor contábil hoje, ele disse, não, se você conseguir pegar só o histórico, o primeiro histórico, já adianta muito, porque esses outros na conciliação eu consigo identificar pelo valor, e o que eu não consigo identificar, eu mando para o cliente para ele confirmar. Eu preciso, se você fizer a maior parte, né, esses detalhes a gente vai ajustando depois, né? entendi. Então, essa é uma forma que um dos arquivos, é o mesmo extrato, né? Esse aqui é um do layout que eu consegui, e o outro, que é esse aqui. Pronto, esse aqui vem a data, né? Esse aqui fiz uma modificação, né? Mas aqui eu tenho a data, né? Aí tem um espaço, aí tem um conjunto de numérico, outro espaço, outro conjunto. Esse aqui é onde fica o padrão. Então, sempre vai vir essa quantidade de caracteres aqui, Beleza. entendeu? Então, Sim. sempre depois dessa quantidade de caracteres, tem a informação do histórico, né? Aí só que aí tem esse número grandão aqui, às vezes é só esse, né? Esse Uhum, pequeno aqui, às vezes é o maior, e logo em seguida tem um valor e tem informando se é um débito ou se é um crédito. Então, é entendi. de uma forma que eu copiei dependendo do PDF que eu esteja utilizando, né? Sim. Então,
Mas a forma mais fácil que eu achar de capturar vai ser o PDF que eu vou utilizar, né? Pra Entendi, poder cara. gravar. Legal. Agora, última dúvida. Esse extrato aí que você está gerando, tipo, você está pegando o PDF, copiando e colando, o cliente não consegue gerar um OFX ou um arquivo no formato TXT lá do banco dele, não? Eu não sei se ele. Porque, assim, esses clientes que mandam PDF é o que a gente tem mais dificuldade de conseguir o arquivo já pronto para importar, entendeu? Sim, Esses aqui são os clientes que a gente tem dificuldade. Então, por enquanto que a gente não consegue essa informação já com o arquivo lá, o FX, então a gente vai estar trabalhando com isso aqui, né, para não ficar a contabilidade atrasada, né? entendi. Mas você não é difícil de você pedir isso para o cliente, ele embirra É, lá. mas eu não sei eu não sei como é que está esses clientes que mandam em PDF, porque é outro setor, né? Eu não tenho contato diretamente com o cliente, eu não sei como é que está, se já Sim, foi, se houve alguma evolução em relação a esse pedido, se um acesso remoto resolve para gerar o arquivo lá, porque assim, quando sim, vai mexer com a conta bancária, tem alguns clientes que tem uma resistência, né? Cria uma resistência para você, para poder dar acesso às informações. sim, Eu acho uma besteira, até porque senão o cara não precisava de uma contabilidade, né? Se você perfeito. tem uma contabilidade, você tem que confiar, né? No seu contador. Então, Isso. enfim. Então, nesse caso aí, cara, eu acho que talvez, muitas vezes a gente pensa, pô, porque o cara só quer mandar o PDF, não sei o quê. Às vezes é porque ele foi instruído assim pelo resto da vida e ele continua fazendo dessa forma porque ele acha que é a melhor forma de fazer. Isso. Né? Até que chega alguém e fala, não, cara, faz o seguinte, manda para mim, antes de compartilhar ainda, Não, você só que sabe. tirar aqui. Manda para mim aí o PDF para poder fazer essa conciliação bancária. Sempre foi muito manual, né, a atividade do Isso. contábil. E agora que a gente está começando a automatizar o processo, né, não só no fiscal, está começando a vazar para o contábil também, né, volta e meia aparece a galera que quer resolver o problema do contábil. Pois é. Mas o contábil eu percebo que é um problema basicamente de classificação. Então, assim, muitas vezes o cara, essa situação aí, não é nem porque o cliente não está disposto a mandar o arquivo no formato diferente. É porque o cara que faz o lançamento não sabe manipular essas informações de um TXT ou de um arquivo OFX, então ele pede, cara, manda o PDF aí que eu vou abrir aqui e fazer minha conciliação. Okay? Isso. Então, eu acredito que se você pedir para o cliente mandar para você o arquivo OFX ou o arquivo TXT que seja, que não vai ter dificuldade para mandar. Então, eu tentaria conversar com o seu chefe para pedir ele para fazer isso. Pedir para o cliente mandar o TXT ou o arquivo OFX. Mas para não parecer que eu estou fugindo do problema, vamos fazer o É seguinte. desafio, né, É cara? um É um desafio, desafio, né? E é um cara. desafio muito massa, sim. Quando ele veio com essa proposta, eu também, eu até sugeri, né, também, poxa, porque aí depois eu pensei, poxa, mas é um desafio, é uma coisa nova, uma coisa que é arquivo TXT, né? Vou transformar num arquivo TXT, mas é uma coisa que eu nunca, assim, nunca parei para fazer, né? Sim, É porque sim. não é necessidade do meu setor, então não é necessidade de mim. Então, quando você se depara com esses desafios, poxa, vamos lá, ver se a gente consegue, né? Vamos tentar aqui alguma coisa Vamos para ver nós. se sai alguma coisa aí, né? Fechou. Desses estudos, para o aprendizado vai ficar, né? Com certeza. Com certeza. Vou compartilhar minha tela aqui com você. Eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar nesse processo. Tá? Então, a gente tem algumas funções que ajudam a gente a tratar textos. Então, vamos criar aqui uma rotina chamada de tratamento texto. Publiquei. Isso aí. Então, são funções com left, right, né, que é esquerda, direita. Tem uma função que se chama trim, tem a função instr, have, instr, have ou have instr, a gente vai pesquisar aqui, que elas podem ajudar bastante a gente nesse processo investigativo. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode identificar quais são os padrões. Então, você trouxe dois padrões diferentes aí. O primeiro padrão é, eu tenho lá informações, que a cada linha tem uma informação diferente. Isso. Então, como é que eu posso fazer isso? Ah, eu sei que tem uma data no meio do processo, né? No meio do caminho tem uma data lá.
E eu sei que depois da data, vem, sei lá, vem a agência da empresa, a agência, vem a conta corrente, aí depois vem o valor, né, o valor da operação, o valor da transação, e depois eu venho com o histórico da transação. Depois eu volto à data de novo. Então, eu começo a perceber que existe um padrão que se repete. Então, embora pareça que está desordenado, bagunçado, mas tem um padrão ali. Isso. Então, eu posso fazer esse processo de identificar. E aí, como é que eu faço para reiniciar a contagem? Por sempre que tiver uma data, eu ativo uma recontagem de campos, né, que vão acontecendo. Então, eu vou vir aqui, buscando linha a linha, né, a gente vai fazer o loop. Então, vamos pegar aqui. Aqui, a gente vai aqui, for each, registro, registros. Perfeito, já, poxa, escapuliu aqui. Next, registro. Daí só para explicar isso aqui para não ter muita dificuldade. Então, assim, eu vou basicamente percorrer linha a linha, e aí você sabe, né? Aquele processo Aham. de pegar arquivo, abrir, não sei o quê, tá. Vamos direto para o centro da questão. Qual é o centro da questão aqui? Eu vou passar linha a linha e eu vou procurar padrões. Quais padrões eu posso encontrar? Por exemplo, if, ou eu posso colocar aqui, select case, aí vou pegar lá, registro, e posso usar já uma primeira função para poder dar uma limpada nos dados, que é o trim. O que o trim faz? Se tiver espaço no começo, espaço no final, 2 espaços, ele dá uma limpada nisso aí, deixa o texto redondinho para a gente, e com base nisso eu consigo fazer minhas verificações. Então, o que eu quero saber aqui? Por exemplo, eu quero pegar o início da jornada, Professor, que é... só Pode uma falar. dúvida. Eu vi que tem a função, né? Tem L-trim e R-trim, se não me engano, né? Tem. Ele, essa, Para a esquerda e direita, left e right, né? tá. Aí só trim ele tira se tiver no início e no final ele tira, né? Isso, eu Espaço. gosto de usar o trim que ele já resolve logo tudo que tiver de errado lá. Entendi. Mas você pode, no caso, tipo assim, eu quero manter 2 espaços na direita, mas eu quero remover o da esquerda. Aí você usa o L-trim. Uhum. Eu quero remover o da direita, manter o da esquerda, o R-trim. Quero remover tudo, que é o meu caso aqui, eu uso o trim direto. Entendi. Ele já limpa tudo. Então, eu vou pegar aqui, select case, em select, sempre importante, quando a gente abrir uma estrutura, fechar ela já, para a gente não ter problema. E aí, case. Qual a verificação que eu vou fazer aqui? Eu quero verificar, por exemplo, se é uma data. Então, eu tenho uma função para verificar isso para mim. IsDate. Então, vai ser true ou false. Se for true, for verdadeiro, eu quero que ele tenha uma ação. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu identifiquei, se toda vez que eu identificar uma data, eu quero que você faça uma determinada ação. Professor, quando eu estou usando essa a função, perguntando se aquele registro ele é uma data, ele pega 10 caracteres, ou se tiver apenas, se tiver tipo 03/22, ou 03/2022, ele, eu acho que ele considera também data, né? Ou ele só considera se for um formato completo de data. Vamos descobrir? Vamos. Então, vamos nessa. Então, é que a nossa janela de verificação imediata. Eu tinha feito um esboço e estava usando justamente isso aí. Eu fiz uma condição, deixei lá no escritório, eu fiz um condicional justamente para ele contar só se fosse 10 caracteres, né? Se Sim, fosse diferente disso, ele... pode ser também. É também uma abordagem, entende? Só que você pode ter lá, de repente, uma informação, um texto, alguma coisa que tenha coincidentemente 10 caracteres. Você pode fazer os 10 caracteres e usar verificação a data para confirmar. Isso. Então, vou fazer um teste aqui. Interrogação. E aí, aqui dentro, eu vou colocar minha função. Depois da interrogação, né? Como se eu estivesse perguntando. Janela de verificação imediata. Me dê a resposta para essa pergunta. Aí a pergunta vai ser agora. Date. Qual é a data que você quer colocar aqui? 03/2022, por exemplo. O mês e o ano. Isso. É uma data. Olha lá. Ele vai entender isso aqui como 1º de março de 2022. Entendi. É porque, pronto, não, em, a- em, a- em um daqueles arquivos, né, Sim. ele tem essa informação. Quando ele vai lá no
no lançamento, ele dá uma quebra de linha e, às vezes, para continuar o lançamento, ele tem essa informação. Perfeito. Mas assim, Número, barra, você quer essa informação? Não, essa aí não precisa. Só precisa da Sem data problema. completa. A data completa, ela vai vir com 10 caracteres, certo? Isso, justamente. Pronto. Se for uma data e for 10 caracteres, então você mantém. Se for uma data e for 6 caracteres, que não, são 7, né? 7. Se 7. for uma data e forem 7 caracteres, você descarta. Tá? Aí a gente pode colocar aqui, ó, nesse caso, eu já não usaria essa função aqui, eu já usaria um if, que eu consigo usar mais de uma, né? If, aí eu vou colocar aqui. Primeiro que eu pensei numa coisa aqui, vamos pensar, só um teste, tá? A brincadeira aqui. Select case. Se a gente colocasse duas funções dentro de uma, né? Vamos ver se dá para fazer. O que é que eu pensei aqui? Isso, int. Vamos ver. Então, se isso aqui for igual a uma data e len, a quantidade de caracteres, o registro for igual a 10. Vamos ver se ele aceita assim. Aí, agora sim, são duas condições, né? São duas condições que ele vai trazer, entendo eu, né, que ele vai fazer um booleano. Então, é verdade, essas duas condições são verdadeiras ou falsas, né? Tipo, é Isso. uma e outra. É verdadeiro ou é falso? Vamos ver se é isso aqui que ele entende. Então, vamos lá. Ah, ele não vai rodar aqui, né? Se eu pegar só isso aqui. E aí a gente vai colocar registro igual 5 de março de 2022. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Devolve, fonte, deu certo. Oh, dá para Olha aí. fazer com duas Olha aí. situações, né? Por quê? Porque eu estou fazendo uma verificação. É uma data, ele vai dizer verdadeiro ou falso. E isso aqui tem 10 caracteres, ele vai voltar verdadeiro ou falso. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Então, se uma fosse verdadeira e a outra fosse falsa, ele ia retornar falso aqui. Então, ó, dá para a gente usar mais de uma condição dentro de um select case, tá? Descoberta legal essa aí, eu nunca tinha Show. testado antes. Então, simplifica, né, o nosso processo aqui. Então, beleza, você pode fazer assim. Aham. Então, vai vir lá a data, agora vamos fazer o contrário. Vou fazer o teste aí. Chegou Prova do aquele jogo, lá, né? isso, chegou aquele lá que você me mandou, né, com 7 caracteres. Ele vai fazer a análise lá, ó, verdadeiro não, pulou fora, tá Show. vendo? Então, nesse caso, você não vai pegar essa informação. Beleza. Então, a gente vai ter lá o nosso padrão. Eu sei que eu encontrei uma data. Depois da data, quantos campos se passam até que eu tenha uma outra informação válida? Por exemplo, você falou que nesse caso aqui, eu vou ter uma informação válida, que é o. Como é que eu posso dizer, Lucas? A data. Depois da data, você tem lá agência, conta, corrente, digamos, depois você vem com valor, com histórico, alguma coisa assim. Você quer essa informação. E você sabe que sempre que passa da data, você quer a informação que vem em 2 campos depois. Aí já dá para a gente fazer de uma outra forma. Então, esse aqui foi o teste que a gente fez. Legal. Qual outra forma que eu poderia fazer nesse caso aqui? Eu poderia, ao invés de usar um loop nesse formato aqui, ó, for each, eu poderia usar um loop diferente. Um loop onde eu sei o número da linha que eu estou passando no momento. Isso aqui seria interessante. Por quê? Aí seria um for i, né? Então, eu pegaria lá o conjunto de registros, eu faria um for i nele. For i igual bound registros to registros. O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui é bound. Aqui, bound. Estou fazendo um loop com base num computador. E o que vai acontecer aqui?
eu vou conseguir trabalhar da seguinte forma. Registros, e que é o meu computador aqui. Então, eu vou pegar aqui, registro, por exemplo, igual a registros I. E aí, o que, é que vai acontecer? Quando eu chegar nessa condição aqui da data, vamos apagar esse daqui, apagar esse de baixo, esse outro loop, né? Ficar só com esse loop daqui de cima. Vou recortar isso aqui, colar aqui. Então, o que vai acontecer? Ó? Identifiquei, tá? Que esse registro aqui é verdadeiro, é aquilo que eu quero. Então, o que, é que eu posso fazer? Eu peguei aqui a informação, dizendo que esse deu certo e que eu peguei a informação. Vamos fazer um negócio melhorzinho, né? Vou botar aqui data igual a registro, registros e que é a informação que eu estou passando no momento aqui. Tá tranquilo até aqui? Entendeu esse processo? Tranquilo. Né? Eu vou pegar lá as informações do TXT, vou quebrar em linhas, vou guardar isso numa variável chamada registros, que vai ter todas as linhas do meu arquivo, e aí eu faço, ao invés de fazer um for each, como normalmente a gente faz, eu faço um for i, para poder ter o número da linha que eu estou no momento. Como eu tenho o número da linha que eu estou aqui nesse momento, eu sei que essa linha mais 2, por exemplo, vai ser o quê? Como é que pode dizer aqui? Data, valor. Vou botar que aqui vai ser valor. Valor vai ser o quê? Vai ser registros e mais 2. Duas linhas depois, eu tenho o valor. Entendi. Eu tenho agora um histórico. Então, histórico vai ser registros mais 3 linhas, por exemplo. Então, assim, nesse formato aí fica super fácil, porque você só precisa identificar a data. Identificou a data, você já sabe que você vai pegar 2 linhas depois, 3 linhas depois, 5 linhas depois, quantas você quiser, e você vai guardar na variável, depois guarda no dicionário, onde você precisar. E aí, qual o pulo do gato aqui na hora de sair? Eu já peguei todas as informações que eu queria, digamos, são só essas 3. Então, eu vou dizer que I vai ser igual a I mais 3. Eu já adiciono, né? Tipo, eu pulo essas linhas que eu já peguei aqui, e aí ele já vai voltar na linha seguinte. Vai voltar em I mais 4. Você pegou aqui. Entendeu o processo? Peraí. Aí, Vamos lá. Vamos lá. Essa linha aqui, certo. vamos botar aqui embaixo. Aqui. I é igual a 5. Tá? E 5 atende essa condição aqui, é verdadeiro, é uma data. Essa linha I mais 5, esse 5 aí, é onde eu vou começar a minha leitura. Não, na verdade ele já está fazendo a linha, ele vai de 1 a 1, né? Esse inbound aqui, ó, ele vai começar da linha 1 até a última linha do seu arquivo. Certo. Então ele vai começar a linha 1, 2, 3, 4, e ele vai fazer essas verificações aqui, até que ele encontre uma correspondência que isso aqui seja verdadeiro. Tá. Digamos que ele achou uma correspondência verdadeira quando I é igual a 5. Entendi. Entendeu? Entendi. Então o que ele vai fazer? Ó? I igual a 5, legal. Aí ele vai vir aqui, vai pegar a informação, vai guardar na variável registro, vai verificar, deu true, deu verdadeiro. Ó, isso aqui é uma data. Tem 10 caracteres. Então, é aqui que eu começo. Então, eu vou lá, pego a informação registro I, I nesse caso igual a 5, certo? Certo. Igual a 5. E eu guardo a informação da data que tem lá. Marquei lá, guardei lá 25 de maio de 2022. Perdi meus negócio aqui. Pronto. Então, guardei a informação da data. O valor, eu sei que é I mais 2, ou seja, está daqui a 2 linhas. I mais 2 vai ser igual a 7. I igual a 7. Vou botar aqui. I igual a 5. E aqui a gente vai ter I igual a 7. Fechou? Fechou. E aqui embaixo, eu sei que I vai ser igual a 8. Tranquilo aqui? Entendi. Então, ele vai nessa linha aqui, ó, na linha 8, na linha 7, vai pegar essa informação e vai guardar aqui nas variáveis correspondentes. Certo? O negócio deu troncho, tá cheio de espaço, aí você joga um trim aqui, ó, para resolver o problema. Show. Tá? Aí, quando ele fizer a próxima interação, ele já vai começar... Não, ele vai fazer, a próxima interação vai trazer 6. Só que aqui, ó, depois que eu saio desse select case, eu não quero que ele volte para o 6. Eu posso até deixar, porque assim,
ele só vai disparar quando ele encontrar uma data. Então, o 6 não é uma data, o 7 não é uma data, o 8 não é uma data. Então, ele não vai cair aqui dentro, não tem problema. Só que eu vou gastar tempo de Isso. processamento, né? Vai ser Aham. inútil. Então, o Já que é que eu vou. faço? Eu já jogo aqui, ó, que I vai ser igual a I mais 3. Nesse caso, I é igual a 5. Então, I vai ser igual a 5 mais 3. Oito. E vai ser igual a 8. É porque eu falei para que na próxima interação, e no início eu com 5, né? Isso. Aí mais 3, 8. 8. Aí, quando chegar aqui, ó, next I, ele vai para o próximo. Aqui ele não vai começar no 8, ele já vai começar no 9. Ele vai voltar Entendi. para cá, vai começar no 9 e ele vai seguir. Aí, digamos que no 10 é a informação da data de novo. Então, ele vai pegar aqui igual a 10, aqui vai ser igual a 12 e aqui vai ser igual a 13. Aqui, de novo, vai ser 10 mais 3 igual a 13. E aí, quando ele somar 13 mais 1, vai para 14 e assim vai. Tá? Ele vai Tranquilo. fazendo essa sequência aqui. Então, Tranquilo. dessa forma aí, você consegue relativamente fácil extrair as informações do TXT e colocar no formato que você quer. Observe que você nem vai cair naquela situação lá da data, que é com 7 caracteres. Porque Isso. o que vai disparar a coleta das informações é isso aqui. Agora, esse relatório aí, esse extrato bancário, ele segue esse padrão? Tem É, uma data, depois 3 campos depois, aquele 3, primeiro que eu mostrei, ele segue esse padrão, que sempre fixo. ele fica um valor abaixo do outro. Fica, deixa eu só, ele fica, a data, né? Sim. Tem a data, aí tem duas informações, aí o próximo é o histórico. Aí ele passa Hum, uma informação e o próximo é o valor, e por aí vai. sim. Ele segue esse padrão, entendeu? Sempre esse padrão. Ele segue esse padrão. Então pronto, Então, aqui esse aí você é zera o assim. jogo. Isso aqui Esse você aí é zera o assim. jogo. Ele deu o quê? Meia dúzia de livro, Pois é, cara. Pô, né? Coisa simples. pois é. Beleza, vamos para o outro agora. Aqui, meia dúzia de linhas, você já resolveu esse problema lá do seu cliente. O outro é o seguinte: public sub, tratamento, vou ter como aqui, tratamento, dados, 2. Mas é, É um outro? não, esses dois arquivos que eu falei é porque eu salvei de PDFs diferentes, entendeu? Tipo, Ah, eu copiei e colei do Adobe e o outro do Exchange, eu acho. Aí entendi. eles Aí dá resultados dá diferentes. resultados diferentes. Mas é a Mas, mesma informação. oi? Mas é a mesma É a informação. mesma informação. Então, assim, o formato que eu consegui, o PDF que eu consegui extrair essas informações vai ser o formato que vou determinar para Ah, então pronto, cara. utilizar, entendeu? Então fechou. Você Então, vai por aqui, tá? isso, Agora o outro, só para a gente ter certo. uma noçãozinha aqui, né? Você tem uma informação, espaço outra informação, espaço outra informação, espaço outra informação, Isso, aí espaço, espaço, espaço. Ah, e aí tem aqui um número e de repente tem um débito e um crédito. isso, Mais ou menos isso, certo? sim. O que é que acontece aqui? Eu já percebi que você tem um delimitador que é o espaço. Só que Isso, ele vai servir até determinado ponto, porque tem uma perfeito, parte que o texto tem espaço, perfeito. né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode identificar, a gente pode contar, ter uma função. Pronto, peraí. A gente pode classificar. Pronto. Esse aqui, ó, do meio, digamos que é o que tem os espaços lá, ele tem nomes padrões, não tem? Tem, eu tava até criando uma função para separar, né, o que é texto do que é número, para poder pegar Sim, dentro daquele quantidade de caracteres, fazer a separação e depois sim. fazer o tratamento, né? Pronto. O que você pode fazer aqui, ó? Eu primeiro faria o tratamento disso aqui. Então, eu identificaria esses textos padrões e colocaria um underline no lugar do espaço. Tá? Certo. Não que vai ficar assim, você pode depois desfazer o processo. Mas, como os nomes são padrão, por exemplo, me dá um nome padrão aí que vem. Deixa eu pegar aqui. Pagamento do boleto. Sempre vai ter esse nome nesse formato, desse jeitinho? Isso, pagamento do boleto, Pronto, legal. O que é que você vai fazer aqui? Vamos copiar essa estrutura. Nesse caso aqui, a gente vai de for each mesmo, né?
que está tudo na mesma linha. Aham. Item, registro, registro. E aqui a gente vai ter next, registro. Mesma coisa, tá? Então eu vou pegar a informação do registro e eu vou fazer uma verificação. Vou fazer assim, ó. If str, e aí eu vou colocar aqui registro e vou dizer qual é a informação que eu estou procurando. Estou procurando aqui, nesse caso, pagamento de boleto. Se for verdadeiro, eu vou fazer o seguinte: registro igual a replace. Eu vou botar aqui registro. A informação que eu estou procurando, pagamento de boleto, e como que eu quero que ela fique. Pagamento de boleto, só que com underline. Fechou? Entendi. Então ele vai pegar essa linha, vai substituir o pagamento de boleto por pagamento underline de underline boleto. E aí você tem uma nova linha. Quando você tem isso, você consegue pegar essa linha. Reorganizar aqui para ficar mais bonitinho. Quando eu fiz isso, eu posso pegar essa linha e fazer assim, ó. Igual, split, registro. Coloco o delimitador, no meu caso aqui, espaço. Pronto, com todos os campos que eu quero. Aí eu já vou saber a informação do campo 1, 2, aqui vai ser o campo 3, campo 4, campo 5, campo 6 e campo 7. Entendi. Aí também já está resolvido, já era, né? É, o que eu unindo a informação do texto, que é o histórico, o resto eu posso, o resto do, do texto eu posso dividir, né? De que ela, utilizando o delimitador como do espaço, né? Isso. Fazer Eu isso. uso, já que o padrão que eu percebi, né, é espaço, o único empecilho que a gente teria para usar o espaço seria O esse aqui texto. do meio, né? Isso. Porque ele criaria um campo, ele transformaria em 3. Para Isso. evitar isso, eu identifico ele primeiro, porque os nomes são padrão, né? Eu tenho um nome padrão, eu já sei qual é esse nome padrão, e aí eu posso até criar uma função para isso aqui, cara, que é sei lá, um organizador de texto. Vamos criar uma funçãozinha aqui. Public function, organizar texto. E aqui eu vou passar o parâmetro. O que é que ele vai receber de parâmetro? Vival, registro, string. Vai receber texto completo. E aqui dentro, eu posso fazer um loop. Eu posso criar aqui, por exemplo, de textos. Vou deixar aqui como variante. E aqui eu vou definir que textos é igual a um array, onde eu vou ter todas essas informações. Então, eu vou ter lá pagamento de boleto, que é a primeira informação. Aí eu vou ter, sei lá, transferência bancária, tudo que tiver espaço, tá? E eu vou colocando todos eles aqui. E aí o que é que eu faço? Eu crio um loop, for each, texto, textos. E aqui, next, texto. Ou eu posso usar a mesma estratégia do for i, porque eu posso ter textos e posso ter aqui de substituições. Então, eu faria a mesma coisa aqui embaixo, só que aqui eu teria substituições, que é o mesmo texto com underline. Aí eu faria um for i, começando do L-bound, o limite inferior de textos, até bound de textos. Ele vai pegar lá da primeira até a última posição. E aí eu vou fazer a verificação. Exatamente o que a gente fez aqui. Tá? Que é if, isso aqui mesmo.
só essa parte aqui. Aqui. Separar aqui. Então, se registro, né, que é o texto que eu trouxe daqui, for igual a, aí já não vai ser o nome certo, direto aqui, vai ser textos e textos e aí ele vai encontrar esse daqui. Tá válido aqui? Tá, beleza. Aí ele já vai fazer a substituição. Então, eu só faço trocar aqui para substituições e, né, porque ele vai passar no 1 aqui, o substituto é esse, o 2 aqui, o substituto de cá. E aqui eu mantenho textos e, de novo. Okay? Aí eu crio um sisteminha aqui que eu tenho todas as palavras-chave lançadas, ele já identifica automaticamente e faz a alteração para mim. E aí, no final, depois que ele fizer essa alteração, eu peço para ele me dizer que registro não precisa ser assim, pode ser aqui, direto já. Já substitui e aí ele já sai da função. Então, substitui a informação, sai da função, para ele não ficar fazendo o loop completo, né? Uhum. Sai da função e ele vai trazer para cá. Aí o que, é que você vai fazer aqui? Ó? Organizar texto. Registro vai ser igual a. Aí você nem precisa disso tudo, você só vai colocar aqui. Ó. Organizar texto, registro. Pode apagar isso aqui em cima. Apagar isso aqui também. Pronto. Então ele vai lá, vai pegar o registro, vai passar pelo organizador de texto lá. Chegou aqui, ele faz essa verificação. Preenche isso aqui, aí ele vai verificar se existe. Se existir, ele substitui a informação e traz de volta para você. Pois se não tiver, ou se não tiver, é importante a gente dar um tratamento para isso também. Chegou no final, não tem, aí organiza texto, vai ser igual a registro. É a mesma informação que ele recebeu aqui em cima. Uhum. Tá? Então, beleza. Encontrou, substitui, devolve. Então, devolve direto lá para o usuário. Não encontrou, devolve a mesma informação que ele recebeu. Pronto. Aí você pega essa informação, já faz a divisão de campos. Então, se não está aqui, dos dois, um, né? Ou você não identificou essa informação, ou ela não tem espaço. Você só vai colocar o que tem espaço. Digamos que fosse só pagamento. Você não ia colocar aqui. Por quê? Porque ele já é um campo só. Você vai pegar as informações que podem gerar mais de um campo. Pronto, fiz isso aqui. Ah, eu quero, depois que eu fiz esse processo aqui, eu quero lá no campo específico e voltar como estava antes. Aí você vai lá e dá um replace, troca underline por espaço de novo, tá tudo certo. Tranquilo. E aí você vai pegar a informação que você quiser. Aqui igualzinho como a gente faz no SPED, né? Uhum. Então você já dividia e você sabe que, sei lá, data é igual a campus 2, valor é igual a campus 5, o histórico é igual a campus 7, e aí vai. Né? Fica bem padrão SPED aqui para resolver. Isso. Ah, não, eu confesso que eu não imaginei que fosse dar mais trabalho. Viu? Pois é, cara. Foi bem tranquilo, cara. Foi bem tranquilo. Foi bem suave, né? O mais difícil é você encontrar o padrão, né, para poder você a lógica, montar né? a lógica, né, cara? Perfeito. Porque a questão do TXT é mais tranquilo, né? Porque eles já têm uma familiaridade, né, com o TXT. Cara, quando você traz o TXT, velho, entende qual é o padrão, Pois é. já era, zerou o jogo. Quando você conseguir identificar o padrão, aí já fica mais tranquilo você Perfeito. construir a lógica. E eu acho que esse aqui ainda foi mais fácil do que o primeiro, né? Observando assim, né? A estrutura. É só uma sacada mesmo, cara. E justamente. É só ter a sacada certa. Perfeito, justamente. Pronto. É isso, irmão. Você quer ver mais alguma coisa? Era só isso? Não, era só isso mesmo. É só para ter uma luz aí como é que eu ia fazer. Porque eu estava tentando justamente isso, identificar o padrão para poder construir a lógica, né? Fechou. Tava... Então, pronto, você veio buscar uma luz e vai levar duas.
Pois é, cara, olha aí, ó, os dois formatos de arquivo eu já Agora é tenho só você comigo escolher. aqui, justamente. Perfeito, irmão. Fechado, então. Pois tá bom, cara, Valeu. muito obrigado aí. Gratidão aí. Vou Tchau, ficar aí tchau. acompanhando aí a dúvida da Fica aí, Rafael, fica por aí. se perder mais alguma coisa. Beleza. Valeu.